Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio de número 36 do podcast Já Agradeceu Hoje. E neste episódio eu vou falar sobre BBB, Daniel e a gratidão. Eu me chamo Tássia Sena e neste podcast aqui nós falamos sobre gratidão à luz da palavra de Deus. Nós refletimos, batemos papo e, sobretudo, estimulamos as pessoas a serem mais gratas, a exercitarem a gratidão em suas vidas diárias. E por isso estamos aqui neste podcast com episódios diários para poder te ajudar a ter motivos para agradecer. BBB, Daniel e a gratidão. Eu sei, é um título que chama muita atenção, até porque estamos vivendo os dias em que está passando na Globo uma nova temporada do Big Brother Brasil. E talvez você já esteja aí se questionando o que o BBB tem a ver com gratidão, com Bíblia, com essas coisas, mas por favor, me acompanhe até o final, me ouça até o final, e você vai entender absolutamente o que eu quero expressar. Possamos refletir sobre tudo que nós vamos falar aqui. Para quem acompanha o Big Brother, na verdade, ele é uma grande estratégia de marketing, onde ele usa cobaias, pessoas que estão ali para fazer um estudo social. Claro que o objetivo principal do programa é fazer com que uma pessoa ganhe um prêmio de tantos milhões de reais e tal. E ali as pessoas acompanharem a vivência, o dia a dia ali da casa, com muitas câmeras. E o que tem se observado é uma cultura de ódio, de cancelamento, uma cultura de que as pessoas elas não se perdoam, como que fulano errou, ele deve ser excluído, ele não precisa mais fazer parte da sociedade, fazer parte da vida. E objetivamente isso demonstra características, um retrato da nossa sociedade, um retrato da nossa geração, uma geração mimizenta, tem se mostrado cada vez mais ferida e, sobretudo, com uma falta de Deus. Quando há uma ausência de Deus, há uma ausência de reconhecimento do amor, do respeito, da gentileza pelas pessoas, opera fortemente a ingratidão. E é o que nós temos visto. Eu assisti alguns episódios, ao longo do dia eu parava, via alguns episódios, mas me chocou essas questões. E ao fazer meu devocional hoje, eu me deparei na minha leitura com um cara chamado Daniel, e possivelmente você já deve ter ouvido falar sobre ele, o Daniel da Cova dos Leões. E ele tinha uma vida ilibada, totalmente diferenciada, e que seguia um princípio que ia totalmente na contramão do mundo, na contramão dos acontecimentos daquela época. Ao contrário do que nós estamos vendo no Big Brother, no BBB, uma ditadura do cancelamento, de egoísmo, de ingratidão, de insensibilidade, tudo reinando, pessoas injustas, que vivem fora do padrão de Deus e que mostra muito, concordo inclusive até com o Teófilo Hayashi. Eu via um dos seus posicionamentos hoje no Instagram, o qual ele falava sobre as máscaras, sobre as pessoas ali estão mascarando. Na verdade, em uma casa fechada, depois que passado uma semana, você não consegue esconder quem você é. E no Big Brother, nós temos visto pessoas que lançaram de lado essas máscaras, as máscaras caíram. E tem se visto, inclusive, os comentários no Twitter, que tem polemizado pela internet,
são de pessoas realmente intolerantes e que é um reflexo da nossa geração. Porém, precisamos ser como Daniel. Daniel, ele estava naquela época, ele foi levantado pelo rei Dario como um funcionário que tinha uma alta posição. Ele era um administrador devido à sua capacidade, a capacidade que ele tinha e todos os projetos que o rei planejava, Daniel conseguia colocar à frente de todo o reino. Ele tinha algo muito especial. E ele era sempre leal, responsável, digno de confiança. Ele possuía características verdadeiramente de homem de Deus, uma pessoa que tinha intimidade com Deus. E você pode atestar isso lendo Daniel, em sua Bíblia, Daniel, capítulo 6. E eu gostaria de ler um versículo apenas para você. Mas antes de eu fazer essa leitura, houve um período dessa história de Daniel que altos funcionários foram até o rei e criaram umas novas leis que determinaram, que na verdade eles queriam prejudicar a Daniel e disseram: dê ordem para que nos próximos 3 dias qualquer pessoa que orar a alguém divino ou humano, exceto ao rei, seja lançado na cova dos leões. Então foi criada, estabelecida uma lei para acusar Daniel, e a única maneira que teria para encontrar e para fazer acusações, de encontrar algum delito contra Daniel seria atingindo as leis de seu Deus. Mas a lei foi imposta, foi assinado e foi vigorado, e Daniel não seguiu. A nossa sociedade, a nossa cultura, ela tem muitas imposições. Atualmente, muita coisa que é mostrado na televisão, ela acaba se tornando uma norma, uma verdade, uma regra, uma lei. E nós precisamos ter muito cuidado com essas tendências que a televisão, que a internet impõe sobre nós, que certamente estão fora dos padrões de Deus, porque são situações que ocorrem para realmente nos provar e nos tentar, como inclusive diz nesse texto de Daniel 6. Sempre vão tentar fazer com que você fira as leis de Deus e vão colocar diversas imposições, as quais não devemos seguir. Os padrões que nós estamos vendo na televisão hoje, de cultura, principalmente no Big Brother, são padrões que nós não devemos seguir. Imagine-se um cristão dentro de um ambiente como esse. Não seria um ambiente saudável, agradável para exalar Jesus ali. Ele teria que ter muito de Deus. Mas não quero me ater ao Big Brother, mas ao que ocorreu com Daniel. E no versículo 10 diz o seguinte: quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a Deus. Daniel, ele tinha uma vida diferenciada. Ele vivia fora dos padrões daquela época. Uma lei foi instituída, mesmo fazendo parte do grande escalão, fazendo parte da administração do rei Dario. Ele não seguiu. Ele preferiu seguir os costumes de acordo com a palavra de Deus. E precisamos ser como Daniel, manter e ter cada dia mais intimidade com Deus. Mesmo com as afrontas, com os levantes, com as perseguições, não deixe de orar. Ele se ajoelhou e orou, como ele sempre fez, como já era de costume. Ele tinha um costume de orar.
E algo me chamou a atenção. Ele não apenas orava 3 vezes ao dia, mas ele dava graças a Deus. Em diversos episódios aqui neste podcast nós falamos sobre vários versículos que nos ensina e nos instrui a darmos graças a Deus de manhã e de noite. Claro, em todo o tempo, mas um versículo de modo específico, falar desses 2 momentos de dar graças. E Daniel fazia além do que era pedido. Ele orava e dava graças a seu Deus 3 vezes ao dia. Então, ainda que a perseguição chegue, ainda que a cultura seja imposta contra você, vai ao contrário dos princípios, não deixe de agradecer, não deixe de orar. Fuja dos padrões impostos pela sociedade e corra dessa cultura que temos visto na sociedade. Siga aquilo que a Bíblia diz que você deve seguir. Ame, sobretudo, os seus inimigos. Essa cultura do cancelamento, de egoísmo, de ingratidão, não faz parte dos princípios bíblicos. Precisamos perdoar quem nos perseguem e nos fazem mal, ser gentis e, sobretudo, sermos gratos. Orar a Deus pedindo algo é ótimo, mas agradecer é reconhecer quem Ele é. Daniel fez aquilo que ele já estava acostumado a fazer, aquilo que ele fazia todos os dias. Ele orou as 3 vezes do dia e dava graças a Deus. Claro, existia uma lei, a lei tinha que ser cumprida. O que ocorreu? Ele foi lançado na cova dos leões. Eu quero te dizer, meu querido, minha querida, meu irmão e minha irmã que me ouve neste momento, se de fato você seguir os princípios, seguir a palavra de Deus, ainda que você seja perseguido, Deus vai estar contigo. Ele não vai lhe cancelar. Ele vai demonstrar amor e empatia pela sua vida. E vai enviar um anjo para tapar a boca do leão e lhe dar livramento. Então, fuja dos padrões impostos pela sociedade. Daniel, para agradar ao rei Dario, poderia muito bem acompanhar a lei, mas ele preferiu seguir a Deus e não aos homens. Que você se atente para isso e não se esqueça, assim como nas orações de Daniel, ele não apenas orava, mas ele dava graças ao seu Deus. Não pode faltar na sua vida de oração ações de graças. Você possa refletir sobre esse tema, sobre esta geração, estudar um pouco mais sobre a vida de Daniel, a vida, a reputação ilibada de um homem de Deus e ser grato, romper com as imposições da sociedade, viver em ingratidão e ausência de amor e buscar mais intimidade com Deus, para que assim você o reconheça em tudo e possa ser cada dia mais grato. Manos e manas, meus queridos e minhas queridas, estamos chegando ao final de mais um episódio aqui deste podcast. Espero demais que você tenha gostado. Eu agradeço por você estar aqui nos acompanhando, nos ouvindo. Você pode inclusive avaliar o nosso podcast na principal plataforma que você ouve, que estamos em todas elas. E inclusive, se você possui um assistente virtual da Amazon, você também pode ativar a nossa skill e acompanhar todos os episódios por lá. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Você já agradeceu hoje? Beijo no coração. Até amanhã. Tchau, tchau.